Tudo bem? Estamos iniciando o Turf em Alto Estilo Cristal de forma atrasada. Estamos com um problema no fechamento do Jornal do Turf. Acho que vai dar para alinhavar tudo como sempre. O computador do Evandro, nosso diagramador, sofreu um ataque de vírus e com isso teve que reformatar a máquina. E nós nos atrasamos, embora o programa do Rio só fique pronto daqui a pouco com as montarias, e com isso o jornal já ficaria pronto na quarta-feira. Mas talvez demore um pouquinho mais por causa deste problema. Tivemos que refazer algumas páginas, foram perdidos anúncios que estavam guardados e outras coisas mais, como cartolas e páginas, inclusive tudo que o Evandro tinha guardado no seu computador. Não tinha sido copiado para um HD externo. Então, por isso, estamos gravando esse programa agora, em casa. Eu peço escusas, eu queria gravá-lo no Jockey Clube do Rio Grande do Sul, com a presença do Luciano Arias, que é o nosso convidado dessa semana, mas infelizmente isso não aconteceu. Por outro lado, muita polêmica nas redes sociais, muitos ataques pessoais à Comissão de Corrida do Jockey Clube Brasileiro, que não precisa ter ataque nenhum, né? Eu sou contra atacar, ofender, querer partir para a briga, como aconteceu há pouco tempo atrás, a insultos, etc. Mas o que acontece? Acontece o seguinte: se você julga certo, não tem incomodação. Se você julga errado, tem incomodação. Se você julga de uma maneira na segunda e de uma maneira na terça-feira, diferente, tem reclamação. Tem bronca, tem insulto, tem calúnia, tem irritação, tem provocação, tem uma série de coisas. E eu volto a dizer, Dr. Luiz Eduardo Frias de Oliveira, que é o presidente da Comissão de Corridas, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço no Brasil. Então, ele não tem que ouvir coisas e tem que impor regras para que isso não aconteça. Infelizmente. Vamos lá. Mais que bonita e perigosa. Vocês esqueceram? Eu não. Sou jornalista de turf, eu não posso esquecer. Eu botei no Jornal do Turf, foi uma vergonha a desclassificação da Mais que Bonita para Perigosa. Quando é que a Perigosa chegou perto da Mais que Bonita depois? Porque estão julgando o subjetivismo das coisas. Ah, mas derrubou, mas o outro não ia ganhar. Mas só um pouquinho, você é Deus para dizer que ia ganhar ou não ia ganhar? Não. Prejudicou, tem que ser desclassificado. Vejamos. Falei da Mais que Bonita com a Perigosa. Vamos falar do Camotim, que o prejudicado foi o Jockey Clube Brasileiro. A comissão de corridas prejudicou o Jockey Clube Brasileiro. Sim, porque o concurso não ia ter acertador, ia acumular para o outro dia, ia vender muito mais apostas no Jockey Clube Brasileiro e desclassificaram. Para sair o concurso, erradamente o Camotim. Ou vão me dizer que foi certa a desclassificação do Camotim? Não foi, né? Não foi. Só quem fala essas coisas sou eu, que sou jornalista de turf, e que eu saiba o Miguel Leão. Mas ninguém fala nada. Todo mundo fica batendo palma ou falando em off. Tem que falar na frente. De frente. Eu quero que a comissão de corridas corrija. Eu há 2 semanas escrevi no Jornal do Turf uma matéria para as 4 comissões de corridas, sugerir para eles terem os mesmos critérios para confirmar e desclassificar. E para outras coisas mais. É tão simples fazer as coisas. É como 1 mais 1 é 2. Agora, se você botar a metade de 2 mais 2, vírgula, não é 2, é 3. Porque 2 mais a metade de 2, vírgula, é 1, dá 3. É essa matemática que está sendo utilizada. Está errado. Está errado. Veja bem. A Open Air, ela faz um strike. Por mais que saia um pouquinho para fora, número 10, ela faz um strike. Ela derruba a Beaver Creek, que por conseguinte, quase derruba a Divine Art. A Beaver Creek deixa de entrar terceiro lugar com prejuízo. Então ela perde uma colocação. Já é passível de desclassificação. Ah, mas ela não ia ganhar o páreo. Meu amigo, o Código de Corridas diz o seguinte: se deixar de conquistar uma colocação a mais, tem que ser desclassificado. Tudo bem.
Passou a segunda-feira. Chega a terça-feira, o Mr. Kodiak procura uma passagem onde não existe. Não existe passagem para o Mr. Kodiak. O jockey para, tira ele por fora, reclama, a comissão de corridas desclassifica o terceiro colocado. Então, critérios são para serem cumpridos. O presidente Luiz Eduardo Freire de Oliveira me mandou um WhatsApp dizendo que o Alex Mota vai ser o novo profissional contratado e que o Valdomiro Bland e o Jorge Ricardo vão auxiliar até se aposentarem nos julgamentos e depois passarão a ser comissários profissionais também. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta ter o Alex Mota, o Valdomiro Bland e o Jorge Ricardo auxiliando, se desclassificarem hoje por um motivo e confirmarem pelo mesmo motivo amanhã. Tem que ter critérios para serem aplicados. Isso vale para a Comissão de Corridas do Rio de Janeiro, de São Paulo. O Rubi Rosa derrubou no sábado 2 animais, teve reclamação e o páreo foi confirmado. Só um pouquinho. Dias atrás o CNA Gol nem encostou na Mulberry e desclassificaram o CNA Gol. E pior, desclassificaram o Det que tinha ganho o páreo. Aí dá uma porrada e não desclassifica. E aí a gente fica pensando, a gente é bobo? Por que as comissões de corridas fazem isso com o cliente? E eu, como jornalista de TUF, tenho que defender o cliente, que é o apostador, cada vez menor, cada vez mais irritado, cada vez mais insultando os comissários de corridas e as comissões de corridas, por indignação. E eles estão indignados com correção, porque não existem critérios. Não existem critérios. Critérios precisam existir e serem cumpridos. Senão, minha gente, eu vou ouvir do lado, pô, Rizon, eles não podem insultar a gente. Pô, Rizon, eles não botam o nome. Pô, Rizon, nós temos que processar. Mas tudo bem. Se o critério fosse igual, não tinha bronca. Tem que ter critério. Não adianta Alex Mota, não adianta Valdomiro Bland, não adianta Jorge Ricardo, se não tiver critério. Isso vale para a Comissão de Corridas do Rio. E para a Comissão de Corridas de São Paulo, eu quero explicação. Por que é o CNA Gol, mal encostando na Mulberry, causa a desclassificação da ganhadora, o Det, e uma porrada do Rubi Rosa, não acontece nada, como aconteceu dias atrás da Celeste Billion, que derrubou, fez um strike na partida, e que o páreo foi confirmado em 30 segundos. Então vamos ter critérios, que os presidentes de comissões de corridas se reúnam numa teleconferência e cumpram critérios. E eu vou cobrar isso sempre. Não é da Comissão de Corridas do Rio, de São Paulo, é da de Porto Alegre, da de Curitiba. A de Curitiba erra menos, tem uma corrida por mês, vai errar menos. Que se tivesse uma por semana ia errar mais, né? Não pode errar. É que nem goleiro de futebol. Goleiro de futebol defende durante 90 minutos, toma um frango, acabou. Tomou o frango. E a Comissão de Corrida julga 10 páreos certos e faz uma bobagem, ou erra, acabou. Ninguém quer saber dos outros 10 que ela acertou. Ela errou. Não pode errar. Não pode errar. Porque a comissão de corridas, antes do futebol, já tinha o VAR, que é a comissão de corridas. Com filme de frente, de lado, de tudo que é posição, para acertar. Para acertar. Então, pega lá, Dr. Luiz Eduardo Freire de Oliveira, tem 15 comissários no Rio, bota os 15 numa cadeira de colégio, mostra o filme e diz, vai ser assim daqui para frente. E os 15 têm que cumprirem. Não tem essa história de 3 cumprirem num dia e 3 não cumprirem no outro. Então é melhor manter 6 comissários sempre os mesmos para termos sempre os mesmos critérios. Fora essa bronca, vamos para indicações do Cristal. Espero que mais gente fale da imprensa. Não só eu e o Miguel Leão. Tem mais gente na imprensa para falar. Vamos abrir a boca, né? Fala-se tanta bobagem na imprensa, né? Vamos falar as verdades quando tem que ser falado as verdades. Eu acho que as pessoas têm que ouvirem quando erram. E tem que serem parabenizadas quando acertam. Quando a gente elogia aqui que a comissão de corridas acertou na desclassificação como do Ilhéus Sbeck, ninguém liga para agradecer. Mas quando a gente critica, fica um brabo que a gente criticou. E como jornalista, a gente tem que criticar o que está errado para ser corrigido. Ok? Para Alberto Juarez Chilé Miorim, Cristal, 8 provas nesta quinta-feira, com aumento de prêmios já valendo. Parabéns, Dr. Gudoli, pelo aumento de prêmios. Num momento difícil,
Foi o primeiro Jockey Club a fazer isso. Um abraço ao Dr. Alberto, a Dona Leise, a Bruna, ao Guilherme, ganhando muito o Plastiplan, a Jussane, ao Toqueto, 1000 metros areia. O Matias foi de 3 Fly Spirit, 4 Brenda Light, número 1 com Azar Negra, Rumba Negra. Já o Luciano Arias foi de 4 Brenda Light e 3 Fly Spirit. Notem que o Luciano Arias tem a parelha 1 na primeira prova. Segundo páreo, o Matias, abertura do pique 7, foi de 4 Rei Vi, número 5 Oladipo e número 1 Pinageiro Bike. Já o Luciano Arias foi de 1 Pinageiro Bike, 4 Rei Vi e 5 Oladipo. Terceira prova, início do Fast Six via São Paulo, R$6.000, obviamente Fast Six é via São Paulo, né? O Matias foi de 2 Pegasus Zip, 5 Modric e número 1 Optimus Prime Just a Dream. Já o Luciano Arias foi de 5 Modric e aparelha 1 Optimus Prime Just a Dream. Aliás, o Optimus Prime na última largou mal e chegou último. Quarta prova, 1000 metros areia, para Alberto Juarez Chilé Miorim. O Matias foi de 5 Ile o Tresor, número 2 Veloso e 4 Leão de Lyon. Já o Luciano Arias foi de 2 Veloso e número 1 Tiger Shrimp. Para Alberto Juarez Chilé Miorim, quinta prova, abre o Betting via São Paulo 15.500 e abre o Super Betting via Cristal. O Matias foi de 1 Black Eyes, 4 Exibida Sulina e número 5 Ômega 3. Já o Luciano Arias foi de 2 Raimun e número 4 Exibida Sulina. Exibida Sulina que na última focinhou na partida. Sexta 1.100 metros, empinou na partida, melhor dizendo. O Matias foi de 5 Lars, 1 Colmeia Light e meia Yolanda. Já o nosso amigo Luciano Arias foi de 4 Kiki Eterna, que estreia uma filha do Sifon, do Aras dos Girassóis, e meia Yolanda. Chegamos à sétima prova, para Alberto Juarez Chilé Miorim, abre o pique 3 final. 1.100 metros, o Matias foi de 2 Lord of Westbury, 5 Natas do Céu, não, melhor dizendo, meia Neville e número 1 Ledoyan, 261 para o Matias. Para o Luciano Arias, meia Neville e 2 Lord of Westbury. Oitava e última prova, o Matias foi de 1 Mega Horse Medo de Avião, 7 Sunrise e 3 Feito à Mão. Já o Luciano Arias também foi de Mega Horse Medo de Avião e número 7 Sunrise, portanto, unanimidade, a dupla 1-7. Para Alberto Juarez Chilé Miorim, vamos então às melhores do Matias para encerrar o programa do Cristal, que teve uma bronca contra os julgamentos errados das comissões de corridas. Primeira prova, 3 Fly Spirit. Quarta prova, número 5, Ile o Tresor. Sexta prova, número 5, Lars. Oitava prova, número 1, Mega Horse, Medo de Avião. Estamos concluindo o Turf em Alto Estilo Cristal e deixando mais um recado final para todas as comissões de corridas do Brasil. Eu dei uma sugestão, como jornalista no Jornal do Turf, que as comissões de corridas se reúnam em dezembro, em teleconferência, cada um na sua casa, e definam critérios para serem aplicados nos 4 hipódromos do Brasil. Chega de julgamentos errados. Chega de derrubadas. Imaginem se, naquele momento que a Open Air fez strike, ou Ruby Rosa fez strike, ou a Celeste Billion fez strike, tivesse caído um jockey e o mesmo tivesse ficado numa cadeira de rodas para o resto da vida. Vocês estão julgando, se ia ganhar o páreo. Vocês têm que julgar o prejuízo, têm que julgar o problema do prejuízo que poderia causar um acidente gravíssimo. E terceiro, se o animal ia ganhar uma posição, pelo menos no placar. Isso basta para ter a desclassificação ou a confirmação do páreo. É o que diz o Código Nacional de Corridas. Ok? Abraço, ficamos por aqui. Daqui a pouco, acho que na quinta-feira, eu vou gravar depois das corridas do Cristal com o Jeff, o programa com as indicações de São Paulo, esperando que nesta semana as comissões de corridas
começando pelo Rio Grande do Sul, que não desclassificou a Rio Maggiore dias atrás, e terminando com a do Rio de Janeiro. Confirmem quando tem que confirmar e desclassifiquem quando tem que desclassificar. E mais uma coisa, quando um jockey reclamar sem ter direito de ter reclamado, que ele seja multado e punido por isso. Está acontecendo muito isso também no Rio de Janeiro, de jockey que sequer teve prejuízo reclamar fazendo o apostador perder o tempo para receber o dinheiro no guichê com a confirmação e a comissão de corridas perder tempo de ver o filme Patrulha para não ver nada dessa reclamação que não existe, totalmente abstrata. Tchau, pessoal!